Pronto, vamos lá iniciar, tá certo? Abrindo aí todos o livro na página 12. Eu posso espelhar aqui para o pessoal. Pronto. E nós iremos dar início, certo? Então, vejam só. Na última aula, né, fizemos aí até a página 11 e agora vamos fazer a página 12. Lembrando que estamos trabalhando, já fez? Lembrando que estamos trabalhando, não. Lembrando que estamos trabalhando, eu acho que a gente fez até aqui, tá? Enfim, deixa eu, pode ser que alguém não tenha pego. Veja só, lembrando que estamos trabalhando com as operações com os números decimais. São os números racionais, na verdade, os números racionais, na forma de decimal. Então, na página 12, os alunos estão fazendo desafios, não é isso? Vão verificar sua compreensão. Quarta questão, Tiago continua buscando por novos alunos para completar os horários vagos. Por isso, elaborou diferentes planos. Calcule quanto gastará um aluno que opte por letra A, estudar 3 horas em uma semana, realmente, no plano por hora. Então, aí, ó, vocês poderão ver que uma semana, não é isso? Estudando, no caso, 3 horas em uma semana. Lembrando que a hora custa R$ 14,69, uma irá estudar 3 horas, então vocês fariam a multiplicação aí de 14,69 vezes 3. Muito simples, né? 44,07, ou seja, R$ 44,07. Foi? Todas a sexta também? A sexta. Pronto. Então, deixa eu ver aqui, tá? Ah, bom dia, Bianca Ximenes. Vê só, pessoal. É, essa página aqui, tá certo? Estou me informando aqui que a gente já fez. A quarta, a quinta, a sexta e a sétima foi até a sétima. Pronto, deixa eu passar aqui. Essa já fez. Essa já fez. Essa daí também já fez, foi? Certeza? Aí. Pronto. Então vamos lá. Continuando a partir daí, não é isso? Então, ó, calcule as divisões com números decimais a seguir. Aí, vejam só, acredito que vocês lembrem que tanto na multiplicação quanto na divisão, tá certo? Temos que observar aí quanto aos sinais. No caso da divisão, temos que observar os sinais aí do dividendo e do divisor. Porque se eu tenho uma divisão entre dois termos com os mesmos sinais, o resultado será positivo. Se eu tenho uma divisão entre dois termos com sinais diferentes, o resultado é negativo. E a divisão entre dois termos negativos, o resultado será positivo, como temos aqui no quadro Saiba Mais. Tem assim, a divisão dos números racionais segue as mesmas regras de sinais que os números inteiros que nós aprendemos. Então, vejamos para A, B e C pertencente a quê? Quem é que? Racionais. Onde B tem que ser sempre diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, nós temos aí, ó, A mais A dividido por mais B. Então, aí, no caso, o que é que isso está querendo dizer? Que na divisão entre dois termos de mesmo sinal, o resultado é positivo. Se eu tenho mais A dividido por menos B, na divisão de dois termos com sinais diferentes, o resultado é negativo. Menos A dividido por mais B, divisão entre dois termos com sinais diferentes, o resultado é negativo. E menos A dividido por menos B, a divisão entre dois termos de sinais diferentes, o resultado será positivo. Então, aí, na letra A, é que nós poderemos perceber que nessa divisão, os dois termos, tá certo? Eles estão o quê? Positivo, não é verdade? Então, a divisão entre dois termos positivos, o resultado será positivo. Mas como assim eles são positivos? Vejam que eles não possuem sinal, não é isso? Eles não possuem sinais. Então, quando eles não possuem sinais, então eles quer dizer que eles são o quê? Positivos. Bom dia, Maria Luísa. Maria Luísa. Então, nesse caso aí, Bom dia. pronto, não. Abra aí seu livro na página 15, tá bom?
Então, Tá nesse certo. caso aí, se vocês dividirem 4,29 dividido por 0,3, poxa, como é que eu faço essa divisão? Gente, igualem a quantidade de casas decimais. O dividendo tem duas casas decimais, 4,29. O que são casas decimais? São os algarismos que vêm após a vírgula. Então, temos duas casas decimais, que é o 2 e o 9. E o divisor só tem uma, que é o 3. Então, eu acrescento um zero a esse 3, que estão 30. Então, ficaria 4,29 dividido por 0,30. Então, aí tira a vírgula. Já que tem a mesma quantidade de casas decimais, tanto o dividendo quanto o divisor, então vocês poderiam retirar a vírgula. E a divisão iria ser o quê? 429 dividido por 30. Porque aí, nesse caso, como a parte inteira é zero, então eu posso desconsiderar esse zero. Então, aí faria 429 dividido por 30, que fica bem mais prático, tá certo? Então, se vocês efetuarem essa divisão, será igual a 14,3, tá certo? Prosseguindo. Bom dia, acho que é Lucas que chegou agora. Então, ó, prosseguindo, tá bom? Vamos ter assim, ó, agora. Novamente, ó, divisão entre dois termos com sinais iguais. E agora, como é que eu posso fazer essa divisão? Vejam que o dividendo, que é 13,26, tem duas casas decimais. Acrescenta dois zeros ao divisor, ficando 400. Por que dois zeros? Porque eu tenho duas casas decimais. Então, acrescentando dois zeros, vai ficar o quê? E tira a vírgula do divisor, dividendo, ficaria 1.326 dividido por 400. Ficaria mais fácil. E vai dar o quê? 3,315. Tá certo? Vejam que tá aí, não sei se dá para vocês enxergarem, vai ter uma vírgulazinha aqui, ó. Tá certo? É 3, aqui, ó, tem uma vírgulazinha, 3,315. Positivo, tá? Letra C também positivo, mesma coisa, ó, tem 256, então acrescenta dois zeros, já que o divisor tem duas casas decimais, que é o 28, então ficaria o quê? Acrescentando dois zeros, fica 25.600 dividido por 128, e será igual a 200. Tira a vírgula, acrescenta a quantidade de zeros, entendeu? De acordo com as casas decimais, e tira a vírgula, entendeu? Pode fazer com vírgula? Pode, mas o método de fazer com vírgula é bem mais complicado do que fazer sem a vírgula, porque vocês já estão acostumados a fazer divisões sem vírgula, entendeu? Então é melhor vocês retirarem a vírgula, mas para retirarem, eles precisam ter a mesma quantidade de casas decimais. Para isso, vocês acrescentam zero, certo? Então, aí, ó, por exemplo, nessa letra D, eu tenho um termo negativo e um positivo. Menos com mais, menos. Por isso que o resultado deu negativo. Então, aqui eu tenho três casas decimais, que é 4,694. E no outro eu tenho só duas. Para retirar a vírgula, eu preciso acrescentar mais um zero aqui, ó. Tá certo? Então, ficaria o quê? Acrescentando mais um zero e tirando a vírgula, ficaria 84.494 dividido por 25.450. Apesar que fica um número alto, mas aí é bem melhor fazer essa divisão sem vírgula do que fazer a divisão com vírgula. Então, efetuando essa divisão, seria igual a menos 3,32, certo? O objetivo, na verdade, dessa atividade, apesar que eu sei que alguns alunos têm uma certa dificuldade na divisão, mas o objetivo principal é vocês saberem dessas regras, de como se resolve, tá certo? Divisores envolvendo números decimais. Saber utilizar a questão da regra de sinais, tá bom? O detalhe de saber divisão é um detalhe que você tem que procurar aprofundar, porque isso aí a divisão é um assunto que ele é tratado muito antes do sétimo ano, tá certo? Então, aqueles alunos que ainda têm certa dificuldade em realizar a divisão precisam praticar mais, tá certo? Por isso que aqui eu fiz o quê? Eu coloquei aí o resultado, eu não fiz a divisão, por quê? O objetivo aqui, nesse conteúdo, claro, você tem que saber a divisão, mas o objetivo aqui é você saber como fará essa divisão com os números decimais, retirando a vírgula, acrescentando zero para igualar a quantidade de casas decimais, saber utilizar a regra de sinais, tá certo? Por exemplo, na letra E, eu tenho aí 32,56, que é positivo, dividido por 0,25. Então, eu tenho um número positivo dividido por um número negativo. Então, o resultado fica negativo, porque na divisão, mais com menos, menos. E percebam que
os dois, tanto dividendo quanto divisor, têm a mesma quantidade de casas decimais. Pode retirar a vírgula. Como aqui a parte inteira foi zero, desconsidero zero. Então, na verdade, a divisão aqui será de 3.256 dividido por 25. E vai dar o quê? 130,24. Tá certo? Na letra F, ó, só tem uma casa decimal. Acrescenta um zero. Aqui, ó, vai ficar o quê? 6.520 dividido por 326. Sendo que aqui eu tenho menos com mais, menos. Então, efetuando essa divisão, será igual a 20. Certo? Nesse outro caso aqui, ó, 85,5 dividido por menos 5. Não, precisa, não tem vírgula não, ele, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem, ó. Mas para isso tem que acrescentar um zero aqui, ó. Porque não tem uma casa decimal aqui. Não tem uma casa decimal aqui. E aqui não tem nenhuma, né? Aí tu coloca um zero, que corresponde a uma casa decimal. Aí vai ficar 6.520 dividido por 326. Tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Não tem uma casa decimal aqui, nessa letra G, que é o 5. Tu acrescenta um zero aqui, ó. Vai ficar 50. Tá entendendo? Então, aqui, ó, mais com menos, menos. O resultado fica negativo. Aí vai ficar 845 dividido por 50. E vai dar 16,9. Menos 16,9. Na letra H, só vai tirar vírgula, né? Porque os dois têm uma casa decimal. Eu tenho aí, ó, 75,6 dividido por 25,2. Os dois têm duas casas decimais. Então, só é retirar a vírgula e fazer a divisão. 756 dividido por 252. Vai dar igual a 3. Tá certo? E fica positivo por quê? Porque na divisão entre dois termos de mesmos sinais, então quer dizer menos com menos, mais. Na letra I, menos com menos, mais, né? Nesse caso, o 12 recebe dois zeros. Por quê? Lá no dividendo, eu tenho duas casas decimais, que é o 16. Então, ficaria, nesse caso, 32.316 dividido por 1.200, que vai dar 26,93. Certo? Eu expliquei essas divisões, na verdade, lá na aula, quando eu expliquei para vocês as operações. Então, postei lá nos slides como vocês efetuariam aí essas divisões. Isso. A quem? Isso. Isso mesmo. Primeiro, menos com menos é mais, se for positivo, como o Vitor estava falando aqui, vai acrescentar um zero ao 329, ficando 3.290. Acrescenta um zero, porque o divisor tem uma casa decimal. Então, ficaria 3.290 dividido por 235, que será igual a 14. Certo? Ok? Aí agora na décima questão tem assim, ó, elabore uma situação problema envolvendo a operação de divisão com números decimais, em seguida troque de problema com seu colega, resolva o problema criado por ele e depois discutam a solução. Gente, nessa daí, eu criei um problema aqui para vocês verem, tá certo? Vocês, nesse caso, não iriam elaborar o problema para o colega resolver, até porque não estamos ainda nessas condições, não é isso? Então, seria o seguinte, o problema que eu elaborei. Um aluno de uma escola de música tem que ser um problema que envolva a operação da divisão, e da divisão com os números decimais. Nesse caso, a décima não vai dar para vocês fazerem no livro, não, né? Você está fazendo no caderno. Aí coloca a página e o número da questão. Aí tem assim, ó, um aluno de uma escola de música gostaria de parcelar o seu valor anual em 3 vezes. Se parcela, divide, não é isso? Aí tem assim, sabendo que a sua mensalidade era de R$ 88,20, qual será o valor de suas parcelas? Então, nesse caso aí, o que é que vocês teriam que fazer? Ele quer parcelar o valor anual. O valor anual não é referente a um ano? E um ano tem quantos meses? Então, primeiramente, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz 12, tá certo? 12 vezes 88,20 para saber quanto seria o valor em um ano. Então, aqui R$ 88,20 é apenas de um mês. Como ele colocou aí, ó, sabendo que sua mensalidade é de R$ 88,20. Então, aí, ó, 12 vezes R$ 88,20. Então, quer dizer que durante um ano ele pagaria R$ 1.058,40.
Como ele quer pagar o ano todo, parcelado apenas em 3 vezes, então esse valor vocês iriam dividir por 3, tá certo? Nesse caso aí, vocês poderiam perguntar por que foi que nessa divisão eu tirei esse zero do final. Não é isso? Porque ele não irá influenciar em nada. Os zeros do final, eles não influenciam depois da vírgula. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 1058,40 dividido por 3, vai dar esse mesmo resultado. Entendeu? Então, é só esse zero do final aqui pode ser retirado. E se ele tiver depois da vírgula, tá? Se não tivesse vírgula, não pode tirar ele, não. Mas como ele está depois da vírgula no final, você pode retirar. Ah, não, bota não, porque aqui é multiplicação. Entendeu? E aqui, nesse caso, se você quisesse fazer 12 vezes 88,2, poderia também. Tá certo? Poderia fazer também. Aí, nesse caso, você iria efetuar a divisão por 3. Aí, nessa divisão por 3, teria que acrescentar um zero, não é isso? Ao divisor, porque não tem uma casa decimal. Aí ficaria o quê? Retiraria a vírgula e ficaria. Deixa eu ver quanto é que iria ficar. Iria ficar 10.584 dividido por 30, que vai ser igual a R$ 352,80. É o valor que ele iria pagar, tá certo? Em cada parcela, lembrando que são 3 parcelas. Na 11ª questão, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu coloquei. Não, pronto. Nessa 11ª questão, ela tem uma lupa aí, dá para entender que seria uma questão de pesquisa, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A página 15, já viu, né? Pronto. Pessoal, alguma dúvida, qualquer coisa, podem perguntar, tá certo? Ó, acho que foi o Lucas que perguntou com relação à página. Eu tinha falado já em relação a isso, que quando eu estou espelhando aqui para vocês, eu não consigo visualizar quem está fazendo perguntas. Só depois que eu termino, tá certo, essa apresentação, é que eu vejo as perguntas. Agora, algumas vezes eu paro a apresentação, ainda continua aparecendo para vocês, mas aí eu paro aqui e vejo as perguntas. Então, se por um acaso colocarem lá uma pergunta, tal, e eu não responder logo, saibam que a gente não vê logo, tá bom? Aí, assim, de vez em quando eu dou uma paradinha e vou lá e olho. Mas, quando eu colocar aqui, aparece exclusivamente, tá certo? O slide, não aparece mais nada, só o slide. Aí, nessa 11ª questão, uma pesquisa tem assim, ó, converse com seu professor e seus colegas, pessoas com deficiência auditiva podem gostar de música, elas podem sentir as vibrações do som, embora não escutem. Isso mesmo, eles escutam as vibrações, tá certo? Então, façam uma pesquisa e descubra como as pessoas com deficiência auditiva podem sentir a música. Então, assim, de fato, tá certo? Elas podem gostar de música justamente pelas suas vibrações. Então, depois vocês poderão entrar aí, ó, tem um site aí de hoje na rede, tem assim, ó, para saber mais sobre como as pessoas com deficiência auditiva sentem a música. Então, tem aí o site para vocês acessarem, certo? Então, aí, na oportunidade que vocês tiverem, poderão estar acessando, tá certo? E aí, estarem colocando alguma coisa aí referente nessa 11ª questão, tá bom? Posso passar? Ou tem alguém fazendo a 10ª? Pessoal de casa? Pode passar, tia. Ok. Foi. Pronto, agora nós vamos para aplicando seu conhecimento. Foi para casa, não foi isso? Então, olha, tem assim, aplicando seu conhecimento, que página é essa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, é a 16 e a 17, não é isso? Pronto. Então, prestem atenção. 16 e 17, tá certo? Olha, eu coloquei aqui o resultado, mas eu vou explicar um por um para vocês como se chegou a esse resultado, tá certo? Primeira questão.
Calcule as operações de adição e subtração com os números decimais a seguir. Então, vejam só, se eu tenho 3 termos aí na letra A, eu não vou fazer os 3 de uma vez, não. Eu vou fazer os 2 primeiros e o resultado eu faço com o terceiro. Se tiver 4, eu faço ainda o resultado com o quarto termo. Então, nessa letra A, primeiro nós temos que observar o jogo de sinais. Gente, não esqueçam disso. Logo quando a gente começou a trabalhar com essa questão dos sinais, eu falei para vocês que seria um conteúdo que não seria visto apenas naquele momento, seria visto pelo resto da vida de vocês. Sempre vocês vão pegar operações em que vão envolver sinais iguais, em que vão envolver sinais diferentes, tá certo? Então vocês precisam estar inteirados com esses sinais, com esse jogo de sinais. Então, por exemplo, se eu tenho menos, primeiramente aqui, ó, menos com mais, né? Esquece por enquanto esse menos de 1,5. Então, primeiramente, menos 0,7 mais 0,25. Então, menos com mais é o quê? Na adição. Menos. Então, aqui, vocês iriam fazer uma subtração, mas tem que igualar a quantidade de casas decimais. Porque aqui eu tenho 0,7 e aqui eu tenho 0,25. Então, tem que igualar. O único que não iguala é a multiplicação. Mas na adição, na subtração e na divisão, precisamos igualar a quantidade de casas decimais com zero. Tá certo, Natália? Então, ficaria, ó, 0,70 menos 0,25. Estão entendendo o que eu estou dizendo? 0,70 menos 0,25. Daria, no caso, daria um valor menos com mais é menos, daria um valor positivo ou negativo. 0,70 e 0,25, quem é maior? O sinal dele é qual? Menos. Então, 0,70 menos 0,25 daria quanto? Daria 45? 45, não? Daria menos 0,45. O que vai ser ainda feita a operação com menos 1,5. Então, menos 0,45 com menos 1,5, menos com menos, aí sinais iguais soma e repete sinal. Por isso que o resultado aí ficou negativo. Então, aí vocês fariam o quê? Vocês fariam, no caso, acrescentariam um zero a esse 1,5, ficaria 1,50. Por quê? Porque será 0,45. Então, vocês fariam 1,50 mais 0,45, que vai dar 1,95. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar, primeiramente, antes de vocês efetuarem as operações, vocês poderão primeiro estar igualando a quantidade de casas decimais, depois verifique os sinais, depois faz as operações, tá certo? Então, vamos lá. Na letra B. Na letra B, nós temos o seguinte, nós temos menos com mais, menos. Aí, nesse caso, faria uma subtração. Já tem a mesma quantidade de casas decimais. Ó. Seria 2,5 menos 1,4. O resultado seria negativo, porque 2,5 é maior. Aí ficaria o resultado, tá certo? Queria fazer menos 1,5, sendo que o resultado é negativo daqui, ó. O resultado será negativo, tá certo? Então, nesse caso aqui, o resultado sendo negativo, então, aqui vai fazer uma adição e vai repetir o sinal, porque sinais iguais somam e repete o sinal. Então, vai ficar igual a menos 2,6, certo? Aqui, ó, 3 menos 0,25. Eu costumo falar para vocês que se vocês relacionarem algumas vezes a dinheiro, fica fácil. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui R$ 3 menos 25 centavos. Será 12,75, né? 12,75 menos 50 centavos. Então, dá quanto? 2,75 menos 50 centavos daria 2,25. Por isso que aqui deu 2,25, ó. Certo? Vejam que na letra D eu tenho o quê? Eu tenho 4 termos. Então, seria aqui, ó, igualar a quantidade de casas decimais. Percebam que o primeiro termo tem 2, o segundo termo tem 2, o terceiro termo tem apenas uma casa, então acrescentaria um zero. E o último termo é 3. Então, tem uma casa decimal. Então, vocês teriam que acrescentar vírgula 00. Lembrando que na adição e subtração não elimina a vírgula, não, viu? Então, vocês iriam fazer as operações aí. Primeiro, 0,21 menos 0,41. Então, aí, ó, mais com menos é menos. Nesse caso, ficaria igual a quê? A menos 20, porque o 0,41 é maior.
Menos 20 com menos 1,7. Então, aí menos com menos mais, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, ficaria um resultado negativo, que seria somado com 3. Então, aí, como 3 é maior, o resultado ficou positivo, ficou 1,1, certo? Na letra E, 3,1 menos 3,4. Então, aqui, ó, nesse caso, vejam, 3,1 menos 3,1, cadê? 3,1 menos 3,4 daria 0,3, menos 0,3. Não é verdade? Porque o 3,4 é maior, então daria 0 menos 0,3. Então, menos 0,3 com mais 6,3, menos com mais, menos. Então, 6,3 menos 0,3, 6. 6 positivo, porque o 6,3 ele é maior. Agora aqui na letra F, preste atenção nessa letra F, viu? 2 é inteiro. E aqui, ó, é 3,4. Agora aqui é bem simples. Olha, eu tenho 2 e logo depois eu tenho menos 2. Já poderia fazer eles, ó. Não tem 2 aqui na frente? E depois tem menos 2, ó. 2 menos 2, só sobrou quem? 3,4. Letra F. Positivo. Não, se tu elimina aqui, ó, 2 menos 2, 0, 0, só sobrou quem? Entendeu? Letra G. Letra G, ó, já sabe que ia ficar negativo, porque vejam que todos os termos estão negativos. Então, aqui, ó, menos com menos, sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. Então, aqui, se eu fizesse 6,3 mais 1, daria 7,3, viu? Menos 7,3, porque o 1, ele é inteiro. Aí, menos 7,3 ou menos 3,5. Então, novamente, menos com menos, mais. Iria repetir o sinal. Então, ficaria 7,3 mais 3,5. Então, efetuando aí essa adição, seria igual a 10,8, menos 10,8. Lembrando que vocês teriam que fazer o quê? Na hora de armar. Colocar vírgula debaixo de vírgula. Tá certo? Nessa letra H, tinha que tirar primeiramente de dentro do parênteses. Então, toda vez que eu tenho um sinal de menos antes do parênteses, para eliminar esse parênteses, o termo que está dentro do parênteses fica positivo ou negativo? Negativo. Toda vez que tem um sinal de menos antes do parênteses, o termo que irá sair de dentro do parênteses, ele irá modificar o seu sinal. Então, aqui, primeiramente, tiraria de dentro do parênteses, ficaria 4 menos 3,7 menos 3 menos 7,9. Então, aqui, se você fizesse 4 menos 3,7, então aqui você teria que acrescentar uma vírgula e um zero ao 4 para fazer 4 para igualar a quantidade de casas decimais. 4,0 menos 3,7 daria o quê? 0,3, não é isso? 0,3 é positivo, menos 3. Então, aí, nesse caso, teria que acrescentar também aqui, ó, a esse 3, o vírgula zero. Então, ficaria 3,0 menos 0,3, que daria o quê? Daria menos 2,7, não é verdade? Então, aí vocês fariam negativo, né? Então, menos com menos. Mais sinais iguais, soma e repete sinal, ficaria 7,9 mais 2,7, certo? Que vai dar, no caso, menos 10,6. Ok? Então, assim, é bem simples, tá certo? Só você tem que se preocupar aí com a questão de igualar a quantidade de casas decimais, prestar atenção nos sinais, mas aí você vê que são continhas básicas. Não tem aí números altos, não tem nada demais. Então, só você se apegarem com a questão dos sinais, tá certo? E saber que tem que colocar vírgula debaixo de vírgula e igualar a quantidade de casas decimais. Na letra I, ó, seria menos com menos mais, então sinais iguais também repete sinal. Então, aqui ficaria 8,2, porque 5 mais 3,2 daria 8,2, menos 8,2, mais 1,54. Então, ó, menos, com mais, menos. Então, aí fariam essa subtração, o resultado ficaria negativo. O resultado aqui negativo faria mais 4,84. Então, faria uma subtração, iria repetir o sinal do maior, que era negativo, e nessa subtração iria dar 1,8.
certo? Na letra J, teria que tirar primeiramente de dentro do parênteses, lembrando que só modifica o sinal de quem está dentro do parênteses, se caso antes do parênteses venha um sinal negativo. Então, aqui tirando de dentro do parênteses, primeiramente, ficaria menos 4,2, menos 7,9, mais 2,3. Então, aí, menos com menos, mais, sinais iguais somos repete sinal. Então, aqui ficaria 4,2, tá certo? Mais 7,9. Então, iriam efetuar essa adição, o resultado ia ficar negativo, menos 2,3. Então, aí, repetiria o sinal do maior. Então, aí, fazendo a subtração, seria igual a 9,8. Então, aí seria o resultado dessa primeira questão. Isso em relação apenas à adição e subtração. Na segunda questão, calcule agora as operações de multiplicação e divisão com números decimais a seguir. Então, na multiplicação, vocês sabem que para multiplicar, na hora de multiplicar, esquece a vírgula, não é isso? E efetua a multiplicação. No final é que verifica a posição da vírgula. Então, aqui, ó, vocês fariam 32 vezes 24. Iria dar 768. Aí, por que a vírgula ficou aqui? O primeiro fator tem uma casa decimal, que é o 2. O segundo fator também tem uma casa decimal, que é o 4. Então, somando uma casa decimal do primeiro fator mais uma casa decimal do segundo fator, eu tenho duas casas decimais. Então, aí vocês viriam de trás para frente e iriam colocar a vírgula aí entre 7 e 6. Daria 7 inteiros e 68 centésimos, tá bom? Aqui, antes de efetuar a multiplicação, teriam que fazer os jogo de sinais. Na multiplicação, menos com mais é menos. Então, aí vocês iriam fazer essa multiplicação, tá bom? Eu aconselho sempre vocês fazerem colocando primeiro o número que tem mais algarismo. Então, ficaria 163 vezes 24. Esquece a vírgula por enquanto. Aí fariam a multiplicação e no final vocês iriam encontrar 3.912. Como o primeiro fator tem uma casa decimal e o segundo fator tem duas casas decimais, então teria três casas decimais. Então vocês iriam ver de trás para frente, tá certo? E deixar com três casas decimais. Ou seja, três algarismos depois da vírgula, ficando menos 3 inteiros e 912 milésimos, tá? Na letra C, menos com menos na multiplicação é positivo. Vocês fariam aí essa multiplicação, colocando no primeiro 213 vezes 53, que daria, no caso, 11.289. Por que a vírgula ficou aí? O primeiro fator tem uma casa decimal, o segundo fator tem duas casas decimais. Então, 1 mais 2, 3. Então, teria três casas decimais, três algarismos depois da vírgula. Na letra D, tá certo? Ainda em relação à multiplicação, vocês iriam fazer 36 vezes 2, que daria 18. Aí, nesse caso, desculpa, pulei. Na letra D, seria 142 vezes 65. Aí vai dar 923. Então, nesse caso aí, ficou três casas decimais. Poxa, por que tem duas casas decimais, professora? Porque aqui, no caso, tem 42, duas casas, e o outro tem os 5 mais uma casa. São três casas decimais. E por que aqui a vírgula ficou com duas casas decimais? Porque aqui desconsiderou um zero, aqui teria um zero. Se fossem fazer a multiplicação, iria dar aí 9.230. Então, como eu falei para vocês, esse zero no final, ele não influencia. Então, eu eliminei, tá certo? Mas, na verdade, se vocês deixassem com zero, iria ficar justamente com três casas decimais. Porque aqui o primeiro fator tem duas casas, o segundo fator tem uma casa, então teriam três casas decimais. E ficou negativo porque 1,42 está positivo e o menos 6,5 está negativo, mas com menos, menos, certo? Nessa letra é divisão agora, né? Só tem agora a letra H, que é uma multiplicação, mas os demais agora divisão. Então, aí vocês iriam acrescentar um 0 ao 20 para igualar a quantidade de casas decimais. Ficaria 36 dividido por 20, que iria dar 1,8. Ok? Na letra. Eita, ó. Só mudou o que na letra F? Só a questão do sinal, porque na divisão, menos com mais, menos. Mas aí são os mesmos termos, por isso que dá o mesmo resultado. Na letra G, também colocaria um 0 ao 4 e tiraria a vírgula, ficaria 64 dividido por 40,
que daria 1,6. Negativo, por quê? Porque na divisão, menos com mais, menos. Na letra H, é uma multiplicação. Então, seria 31 vezes 3, que vai dar 93. Então, como eu tenho apenas o primeiro termo que tem uma casa decimal, por isso que ficou apenas com uma casa decimal. Fica negativo, não é isso? Porque eu tenho aqui, ó, menos com mais, menos. Ok? Na letra I, divisão, menos com mais, menos. Aí eu vou tirar a vírgula. Por que eu posso tirar a vírgula? Porque eu tenho 2,4 dividido por 1,2. Então, tanto dividendo quanto divisor tem a mesma quantidade de casas decimais. Então, eu posso retirar a vírgula. Então, vê que divisão fácil. Seria 24 dividido por 12, que é igual a 2. Não é verdade? 24. Aqui, ó. Não tem a mesma quantidade de casas decimais? O dividendo tem uma casa, o divisor tem uma casa. Então, não precisa nem acrescentar zero, só basta retirar a vírgula. Então, aqui mais ou menos daria menos. 24 dividido por 12, 2. Até de cabeça daria para fazer essa letra J. I. Na letra J, então aí, ó, mais com menos, tá certo? Daria menos. E daí, 54 dividido por 50, porque teria que igualar a quantidade de casas decimais e retiraria a vírgula. Oi? É uma divisão. Então, aqui é uma divisão, então 54 dividido por 50 seria igual a menos 1,08. Eu acho que o pessoal de casa, essa letra J não está enxergando. Eu vou subir um pouquinho. Às vezes, quando fica muito embaixo, não dá para ver. Quando não der para ver, pessoal, falem, tá? Porque algumas turmas me falaram que quando ficar muito embaixo, não dava para visualizar a parte de baixo. Como eu vi que ficou muito embaixo, por isso que eu subi, tá bom? Então, aí, eu posso passar? Pessoal, online, posso passar? Pode. Pode. Pronto. Qualquer dúvida, perguntem, ok? E, na verdade, isso é um assunto que vocês já estudaram, né? Só está revendo, porque números decimais é um assunto que a gente viu muito no sexto ano, viu no quinto ano, eu acredito que no quarto ano também se viu alguma coisa, mas assim, não é um conteúdo novo, é um conteúdo que já vem que trabalha e não muda nada não. Tá. Tudo que a gente está vendo, aprendendo aqui, nós estamos revendo o que vocês já estudaram do mesmo jeitinho, tá bom? Pode ser que vocês estejam esquecidos de algum detalhe ou outro, mas é a mesma coisa. Então, na terceira questão, na quarta e na quinta, nós temos alguns problemas, tá certo? Então, na terceira questão, preste atenção, tá? E o pior não é nada, que números decimais é tão importante na nossa vida. Porque se a gente parar para pensar, eu acho que os números decimais é o mais utilizado. Porque se a gente vai na feira, então, a gente vai na feira, no mercado, enfim. Então, o dinheiro, ele é expresso em números decimais, onde a parte inteira é o real e a parte decimal os centavos. Então, se eu tenho assim, R$ 5,30, isso é um número decimal, é um número com vírgula. Ah, tá fazendo, né? Pronto, tá caindo, porque é muito importante os números decimais. Então, não sei, porque às vezes chega aluno não sabe nem o que é o número decimal. Então, você tem que saber que o número decimal é o número que contém vírgula. Certo? Estou fazendo curso onde? Ih, tá fazendo curso de matemática ali, é? Aí vê. Ah, entendi, entendi. Ah. Olha, tem assim, ó, Dona Teresa comprou na feira, em uma banca, 1 quilo de mandioca por R$ 2,90. Duas dúzias de bananas por R$ 3,40. A dúzia, viu? Vejam só, ela comprou quantas dúzias? Duas. Cada uma custou. Hã? Ah, tá. Não é esse preço mesmo, não? É não, né?
Olha, e um mamão por R$ 4,80. E pagou pelas compras com uma nota de 50 centavos. De 50 centavos, ó, de R$ 50. Então, qual é o valor da compra de Dona Teresa? Então, letra A, você tem que saber o valor da compra. Então, o que é que muitos alunos confundem nessa questão? É porque vão querer somar tudo, tá certo? Às vezes inclui até os R$ 50, e esquece que o 13,40 é duas vezes que tem que aparecer, porque são duas dúzias de bananas, não é isso? Onde uma só custa 13,40. Então, vocês teriam que fazer o quê? Lembra que eu falei para vocês que podem desconsiderar esses zeros do final? Então, aqui vocês fariam o quê? 2,90 mais duas vezes 13,40 mais 4,80. Primeiro é a multiplicação, tá? Vocês saberiam me dizer quanto é 13,40 vezes 2 ou 13,40 mais 13,40, que é a mesma coisa? Daria quanto? O pessoal de casa pode responder, viu? 6,80, aí vocês iriam somar mais 2,90 e o resultado mais 4,80, certo? Eu tirei aqui os zeros, mas se vocês quiserem deixar, não tem problema nenhum não, tá? Não, mas dá 14,50. Não era poder tirar não, era ter deixado. Enfim, quem colocou aí 14,50, tá certo? Tá certo. Quem colocou 14,5 também tá certo, que é a mesma coisa. Tu não botou duas vezes, não foi? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Tu esqueceu, porque ele diz que aí são duas dúzias de bananas por R$ 3,40 cada, tá certo? Ele comprou duas, onde cada uma custava R$ 3,40. E para saber o troco, como é que a gente faria? Vê, tu gastou 14,50. Subtração, né? Aí você faria ao contrário, né? 50 menos 14,50. Nesse 50, tá certo? Vocês teriam que colocar esses zeros aí na hora de ganhar, tá bom? 50,00 menos 14,50. Então, nessa subtração, vocês iriam ver que o troco recebido foi de R$ 35,50. Alguns alunos, porque tu esqueceu, alguns alunos têm certa habilidade de fazer esse tipo de problema que nem precisa fazer a conta, entendeu? Não precisa fazer a conta, já sabe dizer qual o valor total e qual o valor do troco, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam aí, que para saber o troco, primeiro eu tenho que saber quanto se gastou. Então, por isso tem que somar tudo que se comprou. E para saber o troco, vai fazer o valor que se pagou, a nota que se pagou, o valor da nota que se pagou, menos o valor da compra, tá certo? Como aí eu tenho uma adição e subtração, tem que igualar a quantidade de casas decimais e colocar vírgula debaixo de vírgula, certo? Na quarta questão, para ir ao trabalho, Mariana percorre 9,35 quilômetros de ônibus e 4,75 quilômetros de metrô. Qual a distância? Bem simples aí, né? Da casa de Mariana até a empresa. Qual a operação que faria aí? Qual é a operação? Soma. Isso, uma adição. Veja só. Ia somar, no caso, 9,35 mais 4,75. Já tem a mesma quantidade de casas decimais. Só era somar. Daria 14,10 quilômetros. Muito fácil. Aonde? Não é na quarta, meu amor. É na quarta. É na quarta. Agora que a gente vai para a quinta. Quinta questão. Vai até qual? Que é a 15ª, né? Quinta questão. Felipe foi a uma lanchonete com três amigos. O valor total do consumo foi de R$ 53,60. Felipe foi ao lanchonete com quantos amigos? Três. Mas a conta vai ser dividida só para os três amigos? E Felipe? Então são quantas pessoas? Então aí é uma pegadinha essa questão, viu? Aí diz assim, eles vão dividir a conta igualmente. Quanto cada um vai pagar? Sabe o que os alunos fazem? Divide por três. Não é por três, é por quatro, que inclui Felipe. É uma caixinha de banana aí, viu? Isso mesmo. Se fosse alternativa aí, um simulado, eu colocaria o resultado da divisão por três. Porque aí vocês teriam que prestar atenção. Então, aí, ó, nesse caso, presta atenção. Eu eliminei o zero, como eu falei para vocês. Não irá influenciar em nada. Sendo que nessa divisão, vocês poderiam estar acrescentando um zero ao 4. Porque se tem uma casa decimal, então acrescentaria um zero. Ficaria, no caso,
536 dividido por 40, tá certo? Então, daria, no caso, R$ 13,40. Quem botou 13,40 tá certo, 13,4 também está certo. Tá bom? Que é a mesma coisa. Então, cada amigo iria pagar R$ 13,40, ok? Aí tem gente que acha que, quando eu coloco assim, tem aluno que pensa que é R$ 13,04. Se fosse 4 centavos, seria 13,04, tá certo? Mas aí é 13,4. Não, mas aí eu não coloquei o RS, mas se colocar porque não é dinheiro, pode colocar o RS. Isso aí não tem nada a ver, não. Entendeu? Mas o que eu tô falando na questão é da forma que se expressa, entendeu? Porque geralmente quando eu coloco aqui assim, aí o aluno acha que é 13. Então, se eu fosse colocar assim, sabendo, é, pergunta essa leitura. Traz lá o cifrão do real, né? E pergunta essa leitura desse jeito aí. Eu tenho certeza que teria alunos que iriam colocar R$ 13,04. Mas para ser 4 centavos, teria que ser 13,04, tá? Aí, nesse caso, está 13,4. Aí é R$ 13,40. Bom, eu posso passar? Pessoal online, posso passar? Pode. É. Depois, quando terminar, se tiver alguma que vocês não tenham pego, para vocês falarem, porque aí eu volto, tá certo? Essa questão. Tem assim. O tanque do carro de Sebastião tem capacidade para 45 litros. Chegando ao posto de combustível, o marcador do painel do carro mostrava ter meio tanque. Ele observou que o preço da gasolina estava. Gente, peraí, copia agora não, tá? Ele observou que o preço da gasolina estava a R$ 3,68 por litro. Quanto Sebastião vai gastar para completar o tanque do carro? Gente, esses 6 menos, tirem daí, tá? É porque, na verdade, eu ia colocar ele do outro lado. Aí, 6 menos que tem aí, na verdade, é questão 6. Aí, 6, tracinho, tá bom? Então, esse 6 tem nada a ver, não. Então, quando vocês forem ver, primeiramente é 22, começa em 22,5, tá? É para tirar o 6, porque o 6 é a questão 6. Não tem nada a ver com o 6. Se vocês colocarem aí, vocês vão pensar que é da resolução, mas o 6 tem nada a ver, não. Tá certo, pessoal, que também estão aí online. Esse 6 aí é porque é questão 6. Então, não coloquem, não, tá? Vocês vão colocar 22,5 vezes 3,68. Tirem esse 6 daí, porque 6 é questão 6. Oi. Tá certo? Isso, tá certo. Então, olha, nesse caso aí, tá certo, né, seria uma multiplicação 22. Por que 22,5? Porque o tanque estava metade, não é isso? E a metade de 45 é 22,5. Então, aí, nesse caso, como cada litro de gasolina custa R$ 3,68, então você teria que multiplicar 22,5 vezes 3,68. Esquece a vírgula na hora da multiplicação e depois só verifica a posição da vírgula. Então, seria, no caso, o valor de R$ 82,80. Certo? Então, presta atenção que esse 6 não coloca não, tá? Esse 6 porque é questão 6. É só colocar 22,5 vezes 3,68. Quando faz isso, é porque jogou algum aluno. Vamos ver quem conseguiu. Bom dia, Gabriel Augusto. Pronto, olha, Gabriel Augusto, estamos na correção, tá certo? Da página 16 e estamos na sétima questão da correção. Não fiz ainda a correção da revisão, porque eu vou deixar para a próxima aula. São 3 aulas hoje, tá bom? E nessas 2 primeiras, estou trabalhando com o livro, e na outra, que eu acho que é depois do intervalo, eu vou fazer a correção dessa revisão, tá bom? Ok, Augusto, sem problema nenhum. Depois você assiste lá para ver o iníciozinho, tá certo, da aula. É verdade, tem razão. Gente, vou continuando, tá? Nós estamos aí na
7ª questão. A professora Luísa observou que o número de... Augusto, você que está pegando a parte dessa questão aí, nessa 6ª questão, esses 6 menos, não é para você colocar não, porque na verdade isso aqui ia colocar desse outro lado. Aí, nesse caso, 6 menos, na verdade, é 6 tracinho, que seria a 6ª questão. Então, aí seria, a resolução seria apenas 22,5 vezes 3,68. Esqueça esse 6 menos, tá? Não é para colocar ele não. Tem não como tirar não, porque isso aí não tem como tirar não. Se fosse para tirar, eu tirava. Não, só colocando lá no... coisa para pagar. Esqueci o nome. Aí teria que apagar. Não naquele que desenha. Tô colocando lá. Mas aí iria demorar. Então, vamos prosseguir. Aí, vamos lá. 7ª questão. A professora Luísa observou que o número de meninas de sua turma, dividido pelo número de meninos dessa mesma turma, é 0,48. Qual é o menor número possível de alunos dessa turma? Então, devemos representar 0,48 como uma fração irredutível. Ou seja, vamos transformar 0,48 para uma fração, escreve o número sem a vírgula, ficaria 0,48. Aí desconsidera esse zero porque não existe nenhum número iniciando por zero, a não ser que ele seja decimal. Mas como estamos retirando a vírgula, então ele vai ficar sem vírgula, então a gente retira o zero. Aí fica 48. Aí vocês vão passar um tracinho, eu coloquei aqui de lado, mas é uma fração, pode colocar embaixo. Então, como tem duas casas decimais, que é o 4 e o 8, então, nesse caso, coloco 1 no denominador e 2 zeros. 2 zeros porque tem duas casas decimais, que é o 4 e o 8. Aí simplifica. Simplificando, presta atenção. Simplificando, então o número que dá para dividir os dois termos ao mesmo tempo seria 2, inicialmente. 48 dividido por 2, 24. 100 dividido por 2, 50. Ainda dá para simplificar por 2. 24 dividido por 2, 12, 50 dividido por 2, 25. Aí, nesse caso, já é irredutível essa fração, porque não existe nenhum número maior do que 1 que dê para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Aí, conclusão. Então, temos que, no mínimo, 12, o 12, que é o numerador, representa as meninas, e o 25 representa os meninos, que é o denominador. Então, somando aí, 12 mais 25 é igual a 35. Por que eu sei que o 12 são as meninas? Porque na questão diz que vai dividir meninas pelo número de meninos. Então, meninas em primeiro. Na questão não falou meninas primeiro, se vocês lerem a questão, falou meninas primeiro. Então, o primeiro número se refere às meninas. Então, aí, 12 são as meninas e 25 são os meninos. Somando aí 12 mais 25, certo? Então, são 37 alunos nessa turma. A alternativa correta seria a letra B, certo? Deixa eu suspender aqui também, se os alunos não estejam vendo. Vamos lá, para a 8ª questão. Nessa 8ª, tem assim. Em cada pirâmide, para obter o número colocado em cada tijolo, existe uma operação com os números dos dois tijolos nos quais ele se apoia e que estão imediatamente abaixo dele. Completa cada pirâmide de números racionais efetuando as operações. Nesse caso aí, como é que vocês fariam? Presta atenção. Vocês iriam olhar 2,4 e 1,5. Aí, em cima dele tem o 3,6, não é isso? Então, esse 3,6 ele foi obtido através de uma multiplicação, de uma adição, de uma subtração ou de uma divisão. Vocês teriam que testar os quatro, tá? Então, da adição, vocês iriam ver que não iria dar, porque 2,4 mais 1,5 não dá 3,6. Já iriam descartar a adição. Da subtração também. Aí vocês fariam a multiplicação. Então, 2,4 aqui, mais vezes 1,5 dá 3,6. Então, vocês saberiam que a operação utilizada aí nessa pirâmide seria a multiplicação. Então, como é que eu obtive esse 3,0? Vocês fariam 1,5 vezes 2. Porque os dois de baixo não dão o resultado de cima? Os dois de baixo não dão o resultado de cima? Eu só descobri que é a multiplicação. Então, aqui vocês fariam 1,5 vezes 2 dá 3,0. Agora, 2 vezes menos 0,5. Mais com menos, menos. 2 vezes 0,5 daria 1,0. Aí, agora, para descobrir os três
acima, né? Aí faria 3,6 vezes 3,0. Fazendo essa multiplicação aí, seria igual a 10,8. Aí agora, ó, 3,0 vezes menos 1,0. Mais com menos, menos. 3,0 vezes 1,0 daria 3,0. E para saber o do topo, ó, mais com menos, menos. Então, 10,8 vezes 3,0 daria 32,4 menos 32,4. Então, essa seria a letra A. Na letra B, é uma soma. Como é que eu descobri que era uma soma? Nesse caso aí, tá certo? Vocês fariam o seguinte. Deixa eu ver aqui a forma que vocês poderiam fazer. Eu tenho 12,4, o outro aqui eu não iria ter, né? 8,6. Então, para se ter esse 8,6 aí, tá certo? Vocês poderiam fazer o quê aqui? E fazer a operação inversa, tá certo? Então, aqui vocês fariam 12,4 menos 8,6. Então, quando vocês fizessem essa... No caso, seria o de baixo logo, né? Seria 8,6, tá certo? 8,6 menos 12,4. Efetuando essa subtração aí, vocês iriam ver que iria dar 3,8 negativo, porque eu fiz menos 12,4, tá? Eu fiz 8,6 menos 12,4, tá certo? Então, daria menos 3,8. Ah, fez uma subtração. E por que ali a soma? Porque eu estou vindo de cima para baixo. Então, aqui a operação inversa da soma é a subtração. Então, agora eu já sei que aqui é menos 3,8. Então, se vocês fizerem 12,4 menos 3,8, dá 8,6. Aí, agora aqui, ó, na adição menos com menos, menos com menos, aí sinais iguais, soma e repete sinal. Se vocês somarem 3,8 mais 7,5, vai dar 11,3. Aqui, ó, menos com mais, menos, repete sinal do maior, que seria do 3,8. Então, aqui seria 13,8 menos 7,5, daria 6,3. Agora aqui, ó, 8,6 menos 11,3, repete sinal do maior, que é o menos, e aí seria 11,3 menos 8,6, daria 2,7. Aqui novamente, ó, menos com mais menos, repete sinal do maior, 11,3 menos 6,3, menos com menos mais, sinais iguais soma e repete sinal. Então, aqui 2,7 mais 5, 7,7 menos 7,7. Ok? Tem alguém copiando? E aí, pessoal? Não. Será que é não para todos? Vou prosseguir, tá? Qualquer coisa, olha vocês falarem. Olha, ainda umas pirâmides, tá certo? Na verdade, eu vou ser bem sincera, acho que o mais complexo aí era a letra B. As outras são bem mais fáceis. Então, aí, na letra C é uma soma. Se vocês fizerem aí 2,4 mais 1,5, daria 3,9. Então, vocês saberiam que o de baixo dá o resultado de cima. 1,5 mais 3, 4,5. 3 menos 10,8, repete o modo maior. Então, aí, 10,8 menos 3, 7,8. 3,9 mais 4,5, 8,4. Aqui, ó, mais com menos, menos, repetição maior. 7,8 menos 4,5, 3,3. Mais com menos, menos, certo? Fica positivo porque 8,4 é maior, prevalece o sinal do maior. 8,4 menos 3,3 é igual a 5,1, certo? Nessa aqui da divisão, foi que eu descobri que seria uma divisão. Por quê? Eu tenho aqui, ó, 2, vocês vão olhar para o que está completo, tá? Tenho 2 e 5 aqui, ó. Então, em cima deu 0,4. Vocês sabem que não seria uma soma, porque 2 mais 5 seria 7. Sabe que não seria uma subtração, porque 2 menos 5 seria, no caso, menos 3. Não seria uma multiplicação, porque 5 vezes 2 é 10. Então, seria uma divisão. Então, vocês teriam que dividir aí 2 dividido por 5, que dá 0,4. Então, saberia que todos seriam uma divisão. Aí, iriam voltar aqui, ó, fariam 9,3 dividido por menos 2,5. Então, aqui, ó, mais com menos, menos, tá certo? Então, 9,3, poderia tirar vírgula, 93 dividido por 25, vai dar, no caso, menos 3,75.
Aí aqui agora, menos ou mais, menos, coloquei menos aqui, teria que acrescentar um zero a esse 2, ficaria 25 dividido por 20, tá certo? Que daria, no caso, 1,25 menos 1,25. Aí agora aqui na divisão, ó, menos com menos, mais, ficou positivo. Retira a vírgula, porque já tem a mesma quantidade de casas decimais, seria 372 dividido por 125, que iria dar aí, ó, 2,976. Nesse outro caso aqui, ó, certo? Nesse outro caso aqui, gente, faltou o menos daqui, ó. Porque menos com mais, 0,4 não está positivo, menos com mais na divisão, não é menos? Pessoal também que estão aí online, aqui, ó, é menos 3,125, tá? Faltou o menos aí, menos 3,125. Então, aí vocês teriam que igualar a quantidade de casas decimais, ficaria 125 dividido por 40, porque poderia desconsiderar esse zero aqui. 125 dividido por 40 dá menos 3,125, ok? E agora fica negativo, justamente porque na divisão, mais com menos é menos. Então, aí vocês poderiam simplesmente retirar a vírgula, porque a quantidade de casas decimais são as mesmas. Vai dar todo esse número aí, ó. Para quem não está vendo direito, tem assim, ó, presta atenção, menos 0, coloquem aí, 0,952, 3 e 2, tá? Está bem apertadinho aí, mas é 0,95232, ok? E na letra E, nós temos aí uma subtração, tá bom? Porque se vocês observarem aqui, ó, 5,6 menos 7,8 daria justamente menos 2,2, porque quando eu faço a subtração, 5,6 menos 7,8, então aqui acaba que o 7,8 é o maior, repete o final do maior, tá certo? Então, aqui, vocês fariam o seguinte, nesse caso, presta atenção, tá? Nesse caso aqui, teria que ser uma soma, porque na operação inversa, vocês agora têm que saber o que está embaixo. Já tem o do topo, tem que saber o que está embaixo. Já que eu sei que é uma subtração, para eu saber o de baixo, eu faço uma operação inversa, que é a adição. Então, seria 7,8 mais 3,4, que dá 11,2, certo? E aqui, no caso, 11,2 menos 4,8, é uma multiplicação, dá 6,4. Aí agora, menos, com menos, mais, não é isso? Sendo que, presta atenção, detalhe interessante, que eu esqueci de falar para vocês. Aqui, na verdade, não é uma subtração, então seria menos 2,2 menos o menos 3,4. Então, no caso, aqui teria um menos ainda, ó, só oculto aqui, ó, teria um menos ainda, onde menos com menos é mais. Então, na verdade, ficaria menos 2,2 mais 3,4. Então, menos com mais é menos. Então, 3,4 menos 2,2 dá 1,2. Tá? Aqui, nesse caso, menos 3,4 com menos 6,4, tá certo? Então, menos com menos é mais, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, 3,4 mais 6,4 fica 9,8. Agora, eu tenho aqui novamente, presta atenção, tá? Tem um menos aqui oculto, ó, porque eu faço 1,2 menos o menos 9,8, onde menos com menos é mais. Então, aqui acaba ficando mais. Então, na verdade, fica 1,2 mais 9,8, que vai dar 11. Tá certo? E aí, posso passar? Pessoal? E aí? Posso, né? Calma, alguém falou, deixa eu ver. Ok. Uma questão, né? É isso? Isso. Uma questão. Eita, foi demais. Vamos lá. Vamos ser assim. Uma casa tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casas de 2 andares com altura igual a 7,80 metros.
7 metros e 80 centímetros. Qual deve ser a altura em metros do segundo andar? Gente, veja só. Vai construir um prédio de 7 metros e 80 centímetros. Mas você tem, certo, um primeiro andar. O máximo que pode chegar a 7 metros e 80 centímetros. Mas você tem um primeiro andar que tem altura de 3 metros e 88 centímetros. Então, quanto falta para chegar a 7 metros e 80 centímetros? Tá certo? Então, aí faria uma subtração. Veja que tem a mesma quantidade de casas decimais. Então, só era vocês armarem e fazer a subtração. Muito simples. Seria 7,80 menos 3,88. Efetuando essa subtração, coloca a vírgula debaixo de vírgula, seria igual a 3,92. Logo, a alternativa correta aí seria a letra B, 3,92 metros. Só subtrair, somente. Muito simples, né? Olha, a Alvimar pegou uma compra, pagou uma compra de R$ 3,50. Foi uma nota de R$ 5. Imagina que vocês estão lá, com R$ 5, e pagam R$ 3,50. Vocês vão receber quanto de troco? Vocês foram lá na cantina, compraram algo e deu R$ 3,50 e vocês deram R$ 5. Vai receber R$ 1,50, né? Imagine que lá o dono da venda, a dona da venda, só tem a moeda de 25 centavos. Então, quantas moedas de 25 centavos ela vai lhe dar? 6, não é isso? Então, é isso que essa questão está perguntando. E recebeu o troco todo em moedas de 25 centavos. Quantas moedas ele recebeu? Então, aí, ó, R$ 5 menos. Primeiro eu tenho que saber qual é o troco dela, né? R$ 5 menos 3,50 é igual a 1,50. Então, aí, ó, 1,50 equivale a quantas notas de 25 centavos? Faria uma divisão, certo? Ou faz uma divisão. Isso. Essa questão, na verdade, essa décima, vamos dizer, se eu colocasse ela numa avaliação, o aluno que colocasse o cálculo, eu poderia até aceitar, porque ela dá para de cabeça, né? Eu iria imaginar, R$ 5, eu comprei algo de 3,50, 1,50, aí você iria imaginar como o Vitor falou. Ele falou, se R$ 1 eu tenho quatro moedas de 25 centavos, então 50 centavos vou ter duas moedas, então 4 mais 2, 6. Ou fariam essa divisão, 1,50 dividido por 0,25, tiraria uma vírgula, ficaria 150 dividido por 25, que é igual a 6. A alternativa correta é a letra C. Pode falar, Isaías. Quantas? Era, se fosse moedas de 50 centavos, daria 3 moedas. Isso mesmo. Bom. 11ª questão. O dobro é quantas vezes mais? Então, aí o dobro de menos 0,572. Então, aí já saberia que daria negativo. Então, vocês fariam 0,572 vezes 2 e daria menos 1,144. Ok? Vê só essa letra B. Preste atenção na letra B, tá? O triplo. O triplo é quantas vezes? 3. Mas aí o triplo, primeiro vocês têm que fazer essa operação, tirando de dentro do parênteses. Então, ficaria, no caso, tirando de dentro do parênteses, ficaria mais 0,429. Antes do parênteses tem um mais, então o sinal não interfere. Permanece o mesmo que está dentro do parênteses. Então, iria ficar mais. Tiro mais também, porque o número positivo não tem necessidade de colocar o seu sinal. Então, ficaria 0,429 menos 0,825. Então, vocês teriam que fazer, primeiramente, essa subtração. Tá certo? Então, fazendo essa subtração aí, o resultado, tá certo? Daria negativo. Então, vocês iriam multiplicar esse resultado por 3. Então, multiplicando por 3, daria 1,188. Ficaria negativo, porque, nesse caso, o menos 0,825 é maior. Então, iria prevalecer o sinal maior. E na multiplicação, o 3 estaria positivo, tá certo? E o resultado dessa operação estaria negativo. Então, na multiplicação, mais com menos é menos. Então, aí daria menos 1,188. E agora, o valor da expressão. Então, aí, eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Primeiro faz o quê? Primeiro tira de dentro do parênteses. Então, tirando de dentro do parênteses, então, esse mais aí não interfere. Ficaria 0,12,
certo? Porque não tem necessidade de repetir esse nome mais. Menos 3 vezes menos 0,23. Então, primeiro eu faço a multiplicação. Depois é que eu vou fazer a operação com esse primeiro termo. Então, na multiplicação, menos com menos é mais. Então, vocês fariam 3, primeiramente, iria ficar o resultado positivo, faria 3 vezes 0,23. Esse resultado você iria somar com 0,12, tá? 3 vezes 0,23. O resultado, porque aqui não vai dar positivo, iria somar com 0,12, chegando aí a 0,12. Vai sair positivo. Vamos lá, se vocês multiplicassem, daria o quê? Daria 3 vezes 3 é 9, né? 3 vezes 2 é 6, então daria, no caso, 0,69. Aí ficaria positivo. Então, aí ficaria 0,69 mais 0,12 dá 0,81. Certo? Posso passar? Será que Isaías terminou? Ele terminou, depois eu passo para ele. Posso passar, pessoal? Ok. Na dúvida, perguntem, tá? Terminou até a 11ª, não foi, Isaías? Vou passar. Pronto, temos esse slide, mais outro, né, para finalizar, que são 15, né? Então, vamos lá. 12ª questão. Rafaela economizou R$ 242,80 de suas mesadas durante o ano. Represente o saldo das economias de Rafaela se ela comprar um tênis de R$ 325,90. Ela está devendo, né? Porque ela comprou um tênis que é mais caro do que ela tinha, não é verdade? Então, aí, ó, R$ 242,80 menos R$ 325,90. Então, aí, se ela vai ficar devendo, então fica um saldo negativo. Então, fica R$ 83,10. Aí, se ela receber de sua avó R$ 50, então, nesse caso aí, ela tinha R$ 242,80 mais R$ 50, ela vai ficar com R$ 292,80. Mesmo assim, ainda nem comprar, né? O tênis, né? Então, mas aí seria dessa forma que vocês iriam fazer, tá bom? 13ª questão. A figura mostra uma reta numerada na qual estão marcados os pontos igualmente espaçados. Os pontos B e F correspondem respectivamente aos números 1,6 e 2,8. Aí, nesse caso, vejam só. 1,6, aí é o B, e o F 2,8. Vocês teriam que saber de quanto em quanto está indo, tá certo? Esse intervalo aqui entre essas letras, entre esses pontos. Então, qual número corresponde ao ponto A? 1,3. Porque percebam que aqui será 1,3, 1,6, o C seria o quê? V. O A, 1,3. O B, 1,6. O C. E aí, pessoal de casa, se o A é 1,3, o B é 1,6, o C 1,9, o D 2,2, certíssimo. O E, não, 2, 2,5, tá certo, tem razão. 2,5, o E. E o F, porque vai de 0,3, 0,3, tá certo? Aí aqui, ó, letra B. Qual valor está sendo somado a cada número para se obter o próximo da sequência? 0,3. 0,3. Aí, ó, mantendo essa sequência, que número representa a letra J? Vocês iriam fazer até a letra J, tá? Aí, no caso, F, G, H, tá até chegar no J. Então, o J seria 4. Tá bom? Somando sempre 0,3. Ok? 14ª questão trata-se das propriedades, que eu expliquei para vocês também essas propriedades. Então, aqui identifique, só subir um pouquinho para o pessoal de casa também ver.
Identifique a propriedade aplicada em cada item. Gente, qual é a propriedade em que eu inverto as parcelas e não altera o resultado? Comutativa. Então, a propriedade comutativa, ela diz isso, que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, letra A, comutativa. Letra B, elemento neutro. Quem é um elemento neutro da adição? Zero. Então, aí o zero somado com qualquer número será igual a ele mesmo. Na multiplicação é 1, isso mesmo, muito bem. Na letra C, é o fechamento. A propriedade do fechamento, ele diz que se eu pego, por exemplo, um número inteiro, tá certo? Ou um número decimal aí, como foi colocado, eu tenho menos 0,4, tá certo? Somado com menos 0,6. Então, aí, nesse caso, os dois números são racionais e o resultado aí é menos 1. Ele pertence, esse Z aí quer dizer inteiros. Ele pertence aos inteiros, o menos 1 pertence, porque os números inteiros são todos os números positivos e negativos. Então, aí, essa é a propriedade do fechamento. Aí, agora, o elemento oposto. Quem é o número oposto a 7? Alguém sabe? Lembrando que o oposto também pode ser chamado de simétrico. Quem é o número oposto de 7? Vamos lá, vocês vão entender agora. Quem é o oposto de menos... Isso. O oposto de 7 é menos 7. Quem é o oposto de menos 5? Mais 5. Quem é o oposto de menos 1,3? Mais 1,3. Então, nesse caso, se eu somar dois números opostos, o resultado sempre dá zero. Por exemplo, se eu tenho aí, ó, 1,4 mais menos 1,4. Então, aí vocês sabem que se tem o sinal de mais dentro do parênteses, então permanece o mesmo sinal de dentro do parênteses. Então, tirando de dentro do parênteses, iria ficar 1,4 menos 1,4. 1,4 menos 1,4, zero. Esse primeiro 1,4, ele está positivo. O oposto dele é menos 1,4. Então, quer dizer o quê? Que quando eu somo dois números opostos, sempre será igual a zero. Então, a propriedade aí é elemento oposto. Se eu tivesse, por exemplo, 5,5 é positivo. O oposto dele é quem? Menos 5,5. Se eu fizer 5,5 menos 5,5, zero. Então, quer dizer que a soma de dois termos, tá certo? Opostos, sempre será igual a zero, e essa é a propriedade do elemento oposto. Elemento neutro zero. Oposto. Associativa é quando eu tenho mais de duas parcelas. Vejam que aí eu tenho três, tá certo? Então, quando eu uso, geralmente, colchetes, chaves, geralmente é colchete, para poder dar ênfase a fazer, primeiramente, aquelas parcelas, é associativa. Vejam que aí eu tenho menos 1,1 mais menos 1,1. Primeiro eu vou fazer eles, porque está dentro do colchete. O resultado eu vou fazer com 1,5. Mas nada me impede, se eu fizer primeiramente, repete menos 1,1 e faço primeiro os dois últimos. Fecho essa operação com os dois últimos. Vai dar o mesmo resultado. Imagina que vocês têm três números, três parcelas, vocês decidem fazer os dois primeiros, tá certo? E o resultado somar com o terceiro. Mas se outro aluno fizer os dois últimos e o resultado somar com o primeiro, vai dar o mesmo resultado, tá certo? Então, isso aí é a propriedade associativa. Você vai associar. Então, geralmente, você vai utilizar os sinais de associação, que são os parênteses, colchete, chave, certo? Então, aí é a propriedade associativa. Posso passar? Pessoal de casa, também posso passar? Para poder finalizarmos. Vamos lá. A chamada eu não fiz, mas eu faço na outra aula, tá? Deu certinho dessa vez, não foi? Olha, décima quinta questão. Resolva as expressões com os números decimais a seguir. Então, aí, ó, tem uma multiplicação. Vocês sabem que na multiplicação, mais com menos é menos. Então, 4,4 vezes 3 dá 3,2. Divisão, no caso, vocês sabem que tem que igualar a quantidade de casas decimais. Então, aqui, primeiramente, sinais, menos com mais, menos, ficaria 420 dividido por 5, tá? Porque aí, o divisor tem uma casa decimal, então eu iria acrescentar um zero. Então, aí, 420 dividido por 5, daria, no caso, menos 84. Multiplicação, então, na multiplicação,
Mais com menos é menos. 66 vezes 1,5 dá igual a 99. Multiplicação novamente. Então, aqui menos com mais é menos. 23,4 vezes 1,3 daria igual a menos 30,42. Multiplicação novamente. Na multiplicação, mais com menos é menos. 6,2 vezes 11,4 seria igual a menos 70,68. Multiplicação muito simples, né? Então, aqui, ó, menos com mais é menos. 25 vezes 0,4, 10. Certo? Então, se vocês multiplicarem, esquece a vírgula, só coloca a posição da vírgula no resultado final. Agora, aqui na letra G, é uma divisão, teria que acrescentar um zero ao 98, porque o divisor tem uma casa decimal, ficaria 980 dividido por 56. Então, aqui fica positivo, porque os dois termos estão positivos. Quando não aparece sinal, eles são positivos. Então, nesse caso aqui, 980 dividido por 56, porque retira a vírgula, seria igual a 17,1. Na letra H, já posso tirar a vírgula, porque tanto o dividendo quanto o divisor possuem uma casa decimal. Então, ficaria, no caso, 1.825 dividido por 257, seria igual a 5. Na letra I, também eu posso tirar aí, ó. É uma multiplicação, desculpa, uma multiplicação. Então, só era vocês multiplicarem aí, ó, 5,22 vezes 4,44, fazendo essa multiplicação, esquece a vírgula, mas a multiplicação seria igual, no caso, a 231.246. Aí, quando vocês for posicionar a vírgula, vocês iriam perceber que o primeiro fator tem duas casas decimais, que é o 22, e o segundo fator também tem duas casas decimais. Logo, o produto, que é o resultado da multiplicação, seria 4 casas decimais, porque somaria 2 mais 2, 4, seriam 4 casas decimais, 4 algarismos depois da vírgula, ficando aí, ó, 23 inteiros e 1.246 décimos de milésimo. E para finalizar, a letra J, ó, menos com menos é mais, o resultado é positivo, é uma divisão, então seria 412 dividido por 32. Nós vimos durante a aula, tá certo? Que numa divisão, eu posso ter a divisão aí entre dois números inteiros, e o quociente, que é o resultado da divisão, eu posso ter em forma decimal, como aconteceu aqui, ó. Então, menos com menos é mais, 412 dividido por 32 dá igual a 12 inteiros e 875 milésimos. Ou eu posso ter também uma divisão em que o dividendo é decimal e o divisor é inteiro, aí eu igualaria a quantidade de casas decimais. Posso ter uma divisão em que o dividendo é inteiro e o divisor é decimal, eu também iria igualar a quantidade de casas decimais. Ou eu posso ter uma divisão em que os dois termos, o dividendo e o divisor, são números decimais, e eu iria igualar a quantidade de casas decimais e retirar a vírgula. Certo? Então, por hoje, foi só, tá certo? Em relação a conteúdo de operações com os números decimais, tá bom? Então, assim, próxima aula, eu vou apenas fazer a correção, tá certo? Da revisão que eu iniciei ontem e tirar a dúvida de vocês, tá bom?